Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Você já parou para pensar que a vida é feita de escolhas? Isso mesmo. O tempo todo somos chamados a escolher. Desde quando acordamos e nos levantamos para o novo dia, até nos deitarmos, sejam pequenas ou grandes decisões, cada uma de nossas escolhas traz consequências e direciona o nosso caminho. Algumas dessas escolhas pouco têm a ver com a nossa salvação eterna, tais como se eu vou trabalhar hoje, se eu vou me alimentar, que tipo de roupa vou vestir. Mas algumas têm tudo a ver. Devo ou não obedecer a Deus? Devo entregar a minha vida ou não a Jesus? Preciso obedecer ou não à palavra de Deus? Talvez você se questione, será que as minhas escolhas têm mesmo importância? Ou porventura até pense, se ninguém está vendo e se ninguém souber o que eu estou fazendo, será que as minhas decisões afetam mesmo alguém ou até a minha vida? Na verdade, a resposta é sim. As decisões importam. Pois bem, estamos diante de um grande momento marcante da história do povo de Deus. Após as grandes batalhas, conquistas militares, ocupação e repartição da terra de Canaã, 2 gerações haviam se passado desde que Deus tirara o seu povo dos grilhões da escravidão do Egito. Nenhum dos que testemunharam os grandes eventos, os grandes sinais feitos no Senhor na libertação do povo, com exceção de Josué e Caleb, ainda estava vivo. Antes de morrer, com a idade de 110 anos, Josué reúne todo o povo em Siquém, que é uma cidade situada à entrada oriental do vale que separa o Monte Gerizim do Monte Ebal. E os admoesta a temer ao Senhor. Josué faz um resumo histórico que compreende 3 etapas: a eleição dos patriarcas, o êxodo do Egito e a entrada dos israelitas na terra prometida. Josué recorda as ações do Senhor em favor do seu povo, a fim de suscitar nestes, último, uma firme adesão e uma inquebrável fidelidade ao seu único e verdadeiro Deus. Para tanto, vamos ler Josué capítulo 24, versículos 14 ao 18. Vamos lá? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos os outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós toda essa gente, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Pois bem, eu penso que esse texto é atual, porque da mesma forma que a nova geração de israelitas vivia um misto de esquecimento de Deus, incertezas e expectativas negativas quanto ao que o futuro lhes reservava, o mesmo ocorre nos arraiais cristãos, pois muitos cristãos e muitas famílias têm se esquecido e até têm abandonado o próprio Deus. É aí que Josué, tomado pelo zelo do Senhor, desafia então o povo a realizar uma escolha. Diante da sua exposição sobre os feitos de Deus, ele faz uma aliança pública, no qual os chefes e o povo tomam uma decisão, assegurando a Josué que eles serviriam ao Senhor. Antes de avançarmos na análise e compreensão do texto, é importante destacar que, apesar de na Bíblia
A ideia da escolha se refere geralmente a uma ação de Deus que tem por objeto a nação de Israel, que é o seu povo. Aqui, nesse caso, fica claro que a eleição divina também deve compreender uma firme decisão por parte do povo que deseja servi-lo. Hoje eu quero destacar alguns aspectos quanto à ação de realizar escolhas. Primeiro, por que escolher? Segundo, quando escolher? E terceiro, há um propósito na escolha? Vamos lá. O primeiro aspecto que preciso destacar é que, diferente dos animais irracionais, fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. E temos a capacidade de fazer a escolha, a nossa própria avaliação, a análise, e a partir daí tomar decisões e fazer as nossas próprias escolhas. Nossas escolhas em todas as esferas, sejam elas seculares ou espirituais, são individuais e todas elas têm repercussões. Em alguns casos, elas somente nos afetam como indivíduo. Porém, em outros casos, ela atinge a nossa família, atinge a comunidade, como no texto que nós estamos citando. Veja, em Gênesis capítulo 13, versículo 9 ao 11, nos mostra uma escolha que trouxe repercussões desastrosas para a vida espiritual de Ló e da sua família. O texto diz: a terra toda não está diante de ti, peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu então para o Oriente. Assim se separaram um do outro. Observe que esse episódio nos mostra que todos nós temos um senso de escolha. Mas por causa do pecado, ele está distorcido e nem sempre temos a capacidade de escolher o melhor. Por isso devemos buscar a direção de Deus em seu discernimento, ou seja, julgar as coisas de forma clara e sensata, com critério, fazendo uma análise adequada. Devemos estar cientes que as nossas escolhas, certas ou erradas, implicam em consequências espirituais imprevisíveis. Olha o que Deus está dizendo em Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 ao 20. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-se a ela, pois ela é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Você está vendo? Deus coloca diante de nós uma decisão a ser tomada. Na vida devemos fazer as nossas próprias escolhas e ninguém deve fazê-las por nós, mesmo que não sejamos o líder, pois todos nós somos responsáveis por ela e não há outra pessoa, até mesmo quando nos omitimos em fazê-lo. Outro aspecto também importante quanto a fazer escolha é que Deus condena a duplicidade da conduta espiritual. Observe em 1 Reis 18, 21, quando encontramos o profeta Elias falando ao povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. O povo, porém, nada respondeu. Ou seja, eles estavam em dúvida do que fazer, não tinham uma posição a tomar. Porém, o segundo aspecto é que, se há um imperativo em que se fazer escolha é necessário, então, quando devo fazê-la? Muitos deixam de fazer as suas próprias escolhas ou retardam a tanto que a fazê-las acabam perdendo seu propósito. Mas antes de avançarmos nos assuntos, eu quero destacar e identificar alguns mitos sobre a indecisão ou sobre a tomada de decisão tardia. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é difícil de ser identificada. Você já ouviu falar isso? Enquanto muitos de nós
lutamos em discernir qual é a vontade de Deus para nós em situações específicas, muito do que Deus deseja para nós já se encontra revelado na Bíblia. Referindo-se à palavra de sabedoria de Deus na Bíblia, olha o que diz. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, os estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento ou a palavra é lâmpada. A instrução é luz. Advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Provérbios, capítulo 6, versículo 22 a 23. O texto está dizendo que a palavra de Deus nos guia, nos protege e fala conosco. Em outras palavras, a Bíblia diz que a vontade de Deus está clara para nós em muitas decisões da vida. Basta que leiamos e obedeçamos a ela. Alguns de nós têm procurado insistentemente por orientação, mas temos esquecido que Deus já a tem dado através do Espírito e revelado em sua palavra. Olha o que Jesus disse. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade. E Ele não vai falar de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Em segundo lugar, Deus deseja que conheçamos o futuro. Olhe bem, Deus não nos revela o que vai acontecer conosco na próxima semana, no mês que vem, no próximo ano, mas insiste conosco a darmos o próximo passo. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim: e o Senhor disse a Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus prometeu a fazer de Abraão uma grande bênção, em fazê-la grande. Mas havia uma condição. Abraão tinha que obedecer a Deus. Teria que deixar seu lar, seus amigos e viajar para uma terra nova, onde Deus lhe prometeu que construiria a partir dele uma grande nação, a partir da sua família. Mas ele não mostra a terra, ele não dá a direção. Da mesma forma que Deus guiou Abraão, ele pode, nesse momento, estar tratando de guiar você a um lugar onde possa fazer de você uma pessoa útil e capaz para servir ele melhor. Não devemos deixar que a comodidade e a segurança da posição atual faça nos perder o plano que Deus tem para nós. Lembre-se, Deus não nos revela todo o futuro. Ele deseja que confiemos nele no momento, a cada passo, a cada decisão que ele está direcionando a nossa vida. O terceiro ponto sobre essa questão do mito da decisão é: precisamos estar 100% seguros antes de tomarmos uma decisão. Na nossa busca por ter certeza da vontade de Deus, nós podemos ficar paralisados. Você já passou por isso? Por uma certa reserva ou incerteza. A bem da verdade, para se tomar boas decisões, é necessário que a gente avalie bem. Veja um exemplo. Apesar de Gideão ter todos os fatos diante de si, ainda assim duvidava. Demorou a obedecer a Deus porque queria ainda mais prova. Lá em Juízes 6:39 diz que Gideão disse a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. E se eu fizer mais um pedido, permite que eu faça só mais um teste com a lã. Peço-te que somente a lã fique seca e que o chão em volta se torne molhado pelo orvalho. Você está vendo? Deus já havia falado que era com ele, que ele ia vencer, mas ele então está pedindo uma prova. Ele queria ter 100% de certeza. Porém, confiar em Deus significa que nós podemos colocar nossa fé nele, até mesmo quando não tivermos certeza total, tivermos algum medo ou alguma dúvida. Não espere até ter 100% de certeza para tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Você poderá ficar muito tempo esperando para decidir. Deus deseja que demos passos de fé. Quando fazemos assim, ele realiza em nós os seus propósitos, como diz a Bíblia Sagrada. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16, verso 9.
Um outro mito é: o maior alvo de Deus é a minha felicidade. Temos nos acostumado a pensar que o maior alvo de Deus para nós é sermos felizes e termos sucesso. Ser feliz e ter sucesso são consequências e não o alvo de Deus para a nossa vida. Deus tem um compromisso de nos tornar santos e não felizes. Alguns de nós gastam grande parte do tempo sem se enquadrar no que Deus deseja para nós e onde Ele quer que vivamos. Enquanto nos preocupamos com essas coisas, Ele está muito mais interessado no tipo de pessoa que somos, em que nos tornaremos. Em outras palavras, ao invés de vivermos focalizados nessas coisas, comprometamos pessoalmente com Deus e com a nossa transformação. Esta é a resolução de Deus para a nossa vida, conforme a Bíblia. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Deus quer que você seja irrepreensível, filho de Deus. Em algumas outras ocasiões, temos que fazer escolhas com certa urgência, como o caso que foi descrito no caso de Josué. Hoje. Por isso, jogue fora os mitos e tome uma decisão sábia, baseada na palavra e na vontade de Deus. Lembre-se que algumas escolhas que fazemos precisam sempre ser feitas imediatamente, porque amanhã poderá ser tarde demais. O terceiro e último aspecto é que se há um imperativo se fazer escolha e tempo para fazê-la, porventura há um propósito. Devemos entender que nada pode ser mais desafiador e difícil do que tomar decisões em nossas vidas. Mas não há nada mais premente do que essa necessidade. Somos escravos de nossa liberdade de decidir o tempo todo. Já aprendemos que somos livres para fazer as nossas escolhas que desejamos, mas não somos livres para escolhermos as consequências de nossas escolhas. Então, por isso, nós precisamos fazer e é necessário que tomemos decisões sábias em nossas vidas. Lembre-se que a quem nos submetermos a servir, a esse devemos obedecer. Romanos 6,16. Não sabeis a quem vos apresentai como servo para obedecer, que sois servos? Desse mesmo forma, se obedeceis à verdade, vocês são servos da verdade e da justiça. Mas se obedecer ao pecado, vocês são servos do pecado para a morte. Assim como é impossível seguir em duas direções opostas ao mesmo tempo, de igual modo é impossível servir a Deus e ao sistema controlado pelo diabo. O próprio Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Ao concluir o seu discurso, Josué lembrou os fatos passados perante todo o povo e olhou para o futuro que se avizinhava rapidamente. Foi então que ele fez uma escolha acertada ao dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E estou com a sua congregação, que estava contaminada pelo mundanismo e indecisa a fazer o mesmo. Agora jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Josué ainda selou o seu pacto com o Senhor. Ele diz: esta pedra será um testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou. Ela será um testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, vai afirmar que a rocha que os seguia era Jesus. Fantástico, né, irmãos? Por fim, quem sabe que você está hoje diante de uma situação difícil de escolha em sua vida? Lembre-se que muitos servos de Deus estiveram na mesma posição e tomaram sábias decisões. Por exemplo, Josué fez a escolha acertada quando escolheu manter-se puro sexualmente em lugar de ceder à tentação da mulher de Potifar. Ele acabou sendo preso, mas ele não perdeu a comunhão com seu Senhor. Moisés fez a escolha acertada quando já adulto decidiu mudar a sua história. Pela fé, diz o texto lá em Hebreus, que sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
Daniel fez a escolha também acertada quando optou por ser marginalizado, não ser iguais aos demais dentro do Império da Babilônia, porque ele botou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele não bebia vinho e nem comia. Devemos ter em mente que a nossa escolha será acertada quando tentarmos ser irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrompida e perversa, no qual somos convidados a iluminar como luz, retendo a palavra da vida. Quem sabe hoje pode ser um dia especial para você, onde o nosso Deus chamou você para ouvir esta mensagem e para falar ao seu coração. Escolha hoje fazer uma aliança com Jesus e receber gratuitamente a salvação e a vida eterna. Porque o Espírito Santo nos diz assim: se hoje ouvir a sua voz, não endureçai o vosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça de Deus possa estar sobre você e sobre a sua vida. Eu peço ainda, não deixe de se inscrever nesse canal e deixar o seu comentário, e também aproveite para compartilhar com seus contatos, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.